Olha só o que acabou gerando enorme repercussão nos bastidores políticos de Brasília, porque o ministro Cássio Nunes Marques convidou Jair Bolsonaro para a cerimônia de posse dele na presidência do TSE. E isso já foi suficiente para provocar reação imediata de setores da esquerda, jornalistas políticos e aliados do governo. A cerimônia acontece agora, no dia 12, às 19 horas, e além de Cássio Nunes assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, André Mendonça também assume a vice-presidência da Corte. Só que o detalhe que realmente explodiu nas redes foi justamente o convite enviado para Bolsonaro, porque muita gente começou a enxergar isso como um gesto político extremamente simbólico, principalmente depois de tudo o que aconteceu entre Bolsonaro, Alexandre de Moraes e o próprio TSE nos últimos anos. E aí entra um ponto importante que muita gente começou a comentar. O convite em si não é algo fora do protocolo. Ex-presidentes normalmente são convidados para esse tipo de cerimônia. Institucional, o Lula foi convidado, Sarney também, Collor também. Só que quando o nome de Bolsonaro apareceu na lista, começou a polêmica. Porque hoje qualquer movimento envolvendo Bolsonaro e o STF automaticamente vira uma bomba política. E existe outro detalhe que aumenta ainda mais essa tensão. Para comparecer à cerimônia, Bolsonaro dependeria de autorização de Alexandre de Moraes. E aí começa toda a discussão política em cima disso. Porque se Moraes autorizasse a presença, muita gente enxergaria como uma espécie de normalização institucional. Mas se negasse, a narrativa da perseguição política voltaria ainda mais forte entre apoiadores da direita. E é justamente isso que começou a movimentar os bastidores políticos e as redes sociais. Muita gente da esquerda reagiu dizendo que o convite seria uma provocação. Outros enxergaram apenas como protocolo institucional normal do TSE. Mas independentemente disso, a imagem de Bolsonaro podendo aparecer numa cerimônia oficial do Tribunal Superior Eleitoral ao lado de ministros do STF e até do próprio Lula gerou enorme repercussão, porque simbolicamente isso teria um peso político gigantesco. Principalmente para uma direita que passou anos afirmando existir perseguição institucional contra Bolsonaro. E aí surge outro ponto importante nessa história. Chegada de Cássio Nunes na presidência do TSE acontece justamente num momento onde já começam articulações e preocupações envolvendo as eleições de 2026. Então, qualquer mudança dentro do comando do tribunal automaticamente gera leitura política, principalmente entre apoiadores da direita. Muitos enxergam Cássio Nunes e André Mendonça como ministros mais equilibrados e menos alinhados ao ativismo político que marcou parte do STF nos últimos anos. Enquanto isso, setores da esquerda demonstram preocupação justamente com qualquer possibilidade de perda de influência dentro da justiça eleitoral. E tudo isso acontece num momento onde a polarização política brasileira continua extremamente forte. Por quê? Bolsonaro continua sendo uma das figuras políticas mais influentes do país, mesmo fora da presidência, mesmo enfrentando investigações, mesmo sofrendo ataques constantes da imprensa e de setores do judiciário. Aí entra um detalhe curioso: boa parte da repercussão nem aconteceu por causa da posse em si. A repercussão aconteceu pela simples possibilidade de Bolsonaro aparecer publicamente nesse evento. O que mostra como o cenário político brasileiro continua totalmente polarizado. Hoje qualquer imagem, qualquer gesto, qualquer encontro, vira imediatamente munição política. Agora fica a pergunta: Alexandre de Moraes autorizaria Bolsonaro a comparecer numa cerimônia oficial do próprio TSE? E mais importante ainda, caso Bolsonaro aparecesse ao lado de ministros da Corte, qual seria o impacto político disso nas redes sociais e no debate nacional? Comenta aqui embaixo a sua opinião. E se você gosta desse tipo de análise política direta e sem enrolação, já deixa o like e se inscreve, porque os próximos meses prometem esquentar ainda mais o cenário político brasileiro.